Bom dia a todos. Estou de volta aqui para o nosso último vídeo da série para falar sobre o mercado de gás natural, entendendo o ambiente, que visa apresentar para vocês, dar uma ideia para vocês do que é o mercado de gás natural hoje, tá? Como é que ele está, para que a gente possa entender todas as iniciativas de alteração, de modificações no sentido de ter um mercado mais competitivo e desverticalizar o mesmo, tá? Então, vamos terminar, essa é a última parte e depois a gente vai falar um pouquinho mais do que vem por aí, tá? Deixa eu compartilhar minha tela. Então, vamos lá. Mercado de gás natural, entendendo o ambiente, quarto vídeo. Hoje nós vamos falar de importação e vamos falar de consumidores. Dando uma retrospectiva, eu falei que na produção, quando eu falei de produção, eu falei que a Petrobras era o grande produtor de gás natural do Brasil. Quando eu falei de escoamento, eu falei que a Petrobras detinha, ela era proprietária de todos os ativos de escoamento, os gasodutos de escoamento que nós temos no Brasil hoje. Falamos de processamento, que é onde o gás é tratado para entrar na malha de transporte. Falei que das 15 unidades de processamento de gás natural que nós temos, 14 delas pertencem à Petrobras. Tá? Quando eu falei de transporte, eu falei que a Petrobras, os ativos de transporte pertenciam à Petrobras, a Petrobras vendeu, manteve participação neles, mas ela vendeu os ativos, não tem mais o controle deles, mas continua sendo a grande contratante do transporte. Tá? Falamos de distribuição. Na distribuição, o que nós falamos que é distribuição? São justamente os dutos que depois que passa pelos dutos de transporte, eles entram nos city gates e são então distribuídos pelas distribuidoras para todos os consumidores. Que nós temos 27 delas e que 19 delas têm participação da Petrobras. Tá? Foi o que a gente falou também. E hoje vamos dar continuidade com importação e consumidores. Então, falando de importação, e aqui eu estou apresentando um gráfico, um quadro que eu já tinha apresentado, essa primeira parte eu já tinha apresentado em vídeo anterior, mas a ideia aqui é apresentar essa parte de baixo aqui, que é a nossa oferta importada. Nós temos importação da Bolívia. Se vocês lembram do meu vídeo quando eu falei de transporte, nós importamos gás através da TBG, da empresa TBG, do gasoduto, do Gasbol, que traz gás da Bolívia para o Brasil. Nós importamos gás de lá. Nós também, e se perceber antes de falar da regasificação, dando uma olhada aqui na oferta nacional, por exemplo, de 2019, média da oferta nacional diária, que era de 56,5 milhões de metros cúbicos dia. Nós importamos uma média da Bolívia de milhões de metros cúbicos por dia de 18,67, ou seja, da oferta nacional que a gente tem, que a gente realmente coloca no mercado para comercializar, a gente precisa importar uma boa parte, uma parte bastante razoável ainda da Bolívia para poder atender os nossos consumidores. Tá? Falando agora da regasificação, que é um outro ativo que a gente vai falar agora, os terminais de regasificação, nós importamos GNL. O que é GNL, para quem não sabe, é o gás natural liquefeito. Ele é importado, ele vem de navio liquefeito, ele então ancora num terminal de regasificação, ele é regasificado, então é trazido depois para a terra para comercialização. Vamos falar um pouquinho deles agora. Tá? Aqui, então, falando de regasificação, é um exemplo aqui do terminal de regasificação da Bahia. E no mapa vocês veem, em verde, são os 4 terminais de regasificação que nós temos em operação hoje no Brasil. Tem um verde claro aqui, que é um outro terminal privado que deve entrar em operação no ano que vem. Tá? Então, não vamos falar neles hoje, mas desses 4 que estão aqui, que poderiam estar em operação, somente o de Sergipe não pertence à Petrobras. Esse terminal de Sergipe é um terminal privado. Ele entrou em operação agora no início desse ano. Tá? É um terminal novinho. E mostra novamente aqui uma presença muito forte da Petrobras nos ativos do mercado de gás natural. Um ponto importante a entender a respeito dos terminais é o porquê da existência dos terminais de GNL. Os terminais de GNL eles foram, vamos dizer assim, construídos pela Petrobras com o intuito de dar uma flexibilidade maior
no gás natural, se você tivesse algum problema de oferta, de você ter forma de você buscar gás de uma forma internacional, mas que basicamente hoje atende ao mercado de termoelétricos. Ou seja, nós temos muita energia gerada por gás natural no Brasil, está crescendo inclusive, é a grande âncora dos terminais, tá? Inclusive esse terminal de Sergipe é um terminal que está lá fornecendo energia direta para uma termoelétrica novinha que foi construída lá. E ele nasceu basicamente com essa ideia de suprir a necessidade das termoelétricas no que diz respeito a gás natural. Você só pode dar para uma ideia, a gente vai falar mais sobre isso na frente, tá? Mas a ideia aqui para mostrar que nós temos 4 terminais operacionais no Brasil e que 3 deles pertencem à Petrobras. Falando agora um pouquinho dos consumidores, como eu falei, quem é que consome o gás natural que é produzido no Brasil? Então aqui esse slide mostra bem. A indústria é o nosso grande consumidor, em torno de quase 50% da produção de gás é usado pela indústria. As termoelétricas, como eu falei, que é a que recebe, que necessita de gás natural para rodar, são 37%, e o automotivo vem em terceiro com 8%. Você vê que a diferença da indústria termoelétrica para o automotivo, que é o terceiro, é bem grande. Comercial, residencial e cogeração, você vê que é muito pequeno em relação aos outros 3. Tá? Olhando esse gráfico aqui agora, essa tabela agora, que mostra os mesmos, vamos dizer assim, os mesmos consumidores que eu tinha apresentado ali no slide anterior, vocês percebem em número o que eu falei nos percentuais. Se vocês derem uma olhada aqui, por exemplo, na indústria, consumo de 2016, 2017, 18, 19 e desse ano, ele tem, principalmente se você olhar as médias dos anos anteriores, não vamos considerar o mês de 2020 por efeito da diminuição de demanda por causa da pandemia. Mas você vê que se manteve muito constante durante todos esses anos. E se você for olhar um pouco mais para trás, vai ser a mesma coisa. Ou seja, o consumo não tem aumentado o consumo de gás natural da indústria. E o porquê que isso acontece? Isso acontece porque o gás natural tem um custo muito alto para a indústria no Brasil. Tá? Eu posso garantir a vocês que se a gente conseguisse ter um impacto, uma redução de preço no gás natural, de uma forma que ele se tornasse mais competitivo, com toda certeza a gente teria um aumento de demanda da indústria, tá? Para ela poder se desenvolver. O automotivo se mantém constante também. E se vocês perceberem, com exceção da geração elétrica, tá? Os consumos têm se mantido constantes ao longo dos anos. E isso, novamente, motiva pelo alto preço, o alto custo do gás para esses consumidores, para eles poderem se expandir ou desenvolver alguma coisa a mais, pensando no consumo do gás natural. Uma coisa importante de falar na geração elétrica é que a geração elétrica ela tem um papel muito importante hoje no que diz respeito a novos negócios de gás natural. Como eu falei, a gente está falando aqui de termoelétricas. A termoelétrica é a grande âncora no sentido de consumo de gás. Você, quando vai desenvolver um negócio, você precisa ter uma demanda firme, e a geração elétrica tem sido, apesar de ser uma demanda flexível no sentido de que a nossa geração elétrica não está baseada na termoelétrica. A termoelétrica entra quando a gente tem uma necessidade de energia que os outros sistemas não estão, as outras formas de gerar energia elétrica no Brasil não estão suprindo, tá? A gente vai falar com mais calma depois, mas ainda assim é um consumo grande que facilita a possibilidade de você ter novos negócios de gás natural no Brasil, tá? Então, acho que com isso a gente fecha. Vamos pular mais um slide aqui, tentando dar uma resumida em tudo que a gente falou. Eu consegui mostrar aqui, dar uma ideia de como está o mercado. Eu consegui mostrar aqui, eu acho que a Petrobras tem uma participação, ela tem um monopólio de todo o mercado, ela está presente em todos os segmentos, tá? Desde o início da produção até no momento que você distribui, ela está presente, com uma presença forte. Isso, obviamente, esse monopólio, ele dificulta que você tenha uma competitividade, e quando você tem competitividade, você consegue preços mais competitivos do gás. Nós precisamos ter preços mais competitivos no gás para poder desenvolver. A produção de gás no Brasil está aumentando, a gente está crescendo muito isso. Com o pré-sal vai vir muito mais. Se vocês lembram naquele gráfico que eu fiz de produção, no primeiro do slide da série, o consumo, a produção de gás natural vai crescer bastante no Brasil.
E a gente vai ter muito problema para poder comercializar esse gás por uma série de problemas com infraestrutura, do custo, etc. daqui. Justamente por isso que eu criei esses slides, para dar uma ideia de como é que está esse mercado hoje, para a gente poder conversar nos próximos vídeos sobre o que está acontecendo de modificação. Vai ficar muito mais fácil para entender quando eu começar a falar, porque vocês vão ter uma ideia do que já estava, como é que já era a estrutura daqui, vai ficar mais fácil de entender as iniciativas que estão rolando por aí. É isso, eu acho que tá bom por hoje, e vocês fiquem aguardando os próximos. Os próximos não estão gravados ainda, e o material eu estou começando a trabalhar nele agora. Assim que o material for ficando pronto, eu vou colocando no vídeo, passando para vocês. Tá ok? Muito obrigado, espero que tenham gostado. Quem gostou do material aqui, desse vídeo, procure os outros 3, tá? Eles estão no meu canal do YouTube, ou estão aqui também, vão ser encontrados também no LinkedIn. E qualquer coisa, entre em contato comigo, ok? Um abraço, até a próxima.